e compartilhar a tela. Então, bom dia. Vocês são sempre bem-vindos e bem-vindas à nossa TPC. E sempre esperamos que todos estejam bem. Então, hoje é a nossa 11ª ATPC formativa, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, percorrendo as dimensões da trajetória do SAEB com foco nas estratégias de leitura à luz das ciências humanas. Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Sertãozinho. Temos como a dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, o diretor de Núcleo Pedagógico PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Temos a nossa equipe, a Ana Cláudia, PCNP de História, a Paula Cristina, PCNP dos anos iniciais, a Dulcineia, PCNP de Geografia, eu, Maria Lúcia, PCNP da Educação Especial, e Marcos Rodrigo, PCNP de Filosofia e Sociologia. Os nossos combinados, né, para que desativem os microfones, mantenham o foco, registrem tudo que vocês puderem, desativem as câmeras e pedimos o cuidado, a atenção para não desabilitar a nossa gravação. A nossa dirigente, Cláudia, não poderá estar conosco. Ela se encontra em uma reunião de trabalho em outro município, com a nossa supervisora Maria Paula também, e elas deixam um abraço e um ótimo ATPC a todos. Os objetivos é proporcionar momentos de reflexão e análise dos níveis de proficiência do SAEB, estimular a intencionalidade do olhar para as estratégias de leitura diante das situações de aprendizagens propostas para as ciências humanas. A nossa epígrafe de hoje: ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. Heráclito de Éfeso. Hoje vamos trazer, né, como fruição, um vídeo para a nossa reflexão. Esperamos que gostem, com a música Vai Tudo Acabar Bem. Não há mal que dure, nem tempestade eterna. Deixa que o tempo cure, siga com as próprias pernas. Sim, tá complicado a vida, esse vai e vem, mas vira pro nosso lado, e pra quem lutou também vai acabar tudo bem. Acabar tudo bem. Se não acabou, tem coisa pra rolar. Por mais que doa a dor, vai logo dissipar. Já é um vencedor, aquele que herdou a coragem de lutar e nunca se entregar. Levante a cabeça, pegue o ar e vá em frente. E só depende de você para mudar. Se aparentemente não tem solução, esqueça. Tá tudo certo, de certo, solucionado.
está. Meu parceiro quebrou, perdeu tudo, perdeu casa e não deixou de lutar. Não deu mole nem mancada, foi aí que provou. Que é exemplo, que é cascudo e tá aí pra mostrar. Que é na rua que a gente cresce, leva o fé em você. E não mata, fortalece, tudo vai melhorar. Quem sofreu do mal padece, mas já vai reverter. Só tem glória quem merece, que jamais se entregar. E pra sempre acreditar que não há mal que dure. Nem tempestade eterna. Deixa que o tempo cure, siga com as próprias pernas. Sim, tá complicado a vida e esse vai e vem, mas vira pro nosso lado e pra quem lutou também vai acabar tudo bem. É, acabar tudo bem. Senão não acabou, tem coisa pra rolar. Por mais que doa a dor, vai logo dissipar. Já é um vencedor, aquele que herdou a coragem de lutar e nunca se entregar. Levante a cabeça, pegue o ar e vai em frente. E só depende de você para mudar. Se aparentemente não tem solução, esqueça. Tá tudo certo, de certo, solucionado está. Meu parceiro quebrou, perdeu tudo, perdeu casa e não deixou de lutar. Não deu mole nem mancada, foi aí que provou. Que é exemplo, que é cascudo e tá aí pra mostrar. Que é na rua que a gente cresce, leva fé em você. Quem não mata, fortalece, tudo vai melhorar. Quem sofreu do mal padece, mas já vai reverter. Só tem glória quem merece e jamais se entregar. E pra sempre acreditar que vai, 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 vai acabar tudo bem. Vai, 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 vai acabar tudo bem. Eu convido agora a PCNP de Geografia do Cineia para nos falar sobre o SAEB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. A palavra é sua, Dulce. Olá, Maria. Você me ouve bem? Sim. Obrigada, Maria. Olá, pessoal. Bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem na medida do possível. É muito bom estar conosco em mais esse momento aqui de formação, né, nessa reunião de trabalho. Eu sei que nós estamos atendendo a muitas demandas aí ao mesmo tempo, mas a ATPC ela é um momento muito oportuno para nós, principalmente nesses momentos, né, do qual nós estamos vivendo. É um momento de pararmos, de estudarmos, de refletirmos. Muitos de vocês aí estão em equipe agora, então é muito importante, né, que a cada tema, a cada assunto trabalhado, a equipe conversar, né, ter esse momento de parada, mais um momento de parada, de reflexão, porque só a formação pode nos fortalecer, né, perante a todos os desafios aí que nós estamos enfrentando aí na educação. Bom, a temática que eu venho trazer para vocês hoje, né, a nossa reflexão é sobre aí o SAEB. Então eu trago aqui duas questões para nós, né? Qual é a relação entre SAEB e o IDEB? Onde encontramos os resultados do SAEB e do IDEB? Então, muitas das vezes, muitos podem saber aonde encontrar, mas outros não. Então, é o momento da gente só relembrar, né, recordar um pouquinho. Pode passar, por favor. Então, tá aí, olha, eu trouxe para vocês, para elucidar, né, a carinha, né, da tela do INEP, né, da página do INEP. Ela tem aí essa característica atualmente. Pode passar mais uma, por favor. Tem o endereço aqui para vocês também, depois vai ficar no material, mais uma, já que por gentileza. E aqui, né, nesse ícone aqui, ó, a gente clica e nós teremos o acesso aí ao boletim da nossa escola, né, onde a gente pode ter acesso ao desempenho, como vem se comportando, né, a nossa escola aí ao longo dos anos. Já que pode passar, por gentileza. Então, tem essa paginação na internet. Demora um pouquinho para passar, viu, pessoal? Peço que vocês tenham aí um pouquinho de compreensão.
Então, vamos lá. Então, olha aí. Chegando, né, quando a gente clica ali em SAEB, chega nessa página. Aí a gente vai clicar, né, escolher o estado, o município, né, no qual faz parte da nossa diretoria, pode ser Sertãozinho, Pontal, Pitangueiras, Viradouro, Terra Roxa, e assim sucessivamente. E escolher aí a esfera estadual. Pode passar, por favor. Em seguida, aí, a gente tem um exemplo, né, de um boletim aqui para vocês. Então, o que é interessante olhar no boletim, né? Qual é o nível socioeconômico da escola? Geralmente, a escola, ela está aí num parâmetro próximo de escolas similares. O que é analisado? O nível socioeconômico, né, se está na zona urbana ou rural, e a microrregião da qual ela faz parte. Aqui também no boletim, ele traz aí a formação docente, se os professores que estão ministrando aula para aquela turma, né, se eles têm a formação para a área. Então, de repente, eu estou lá com aulas de geografia, mas a minha formação inicial é história, né? Eu não tenho a formação específica do que está sendo avaliado, por exemplo. Então, ele faz essa compatibilização. E isso é aferido durante os questionários que nós preenchemos no período de aplicação aí do SAEB. Ele vai apresentar também para nós os estudantes presentes. No caso aqui, a escola ela tem 30 estudantes, né? Aparecem aí 28, no caso do ensino fundamental, e nós temos também aí a terceira série do ensino médio, que é avaliada. E ele traz aí um percentual de participação. Lembrando, pessoal, que para ter aí os indicadores, é sempre importante o número ser bem maior, né, maior que 80%, e também para se ter aí o boletim da escola, é interessante também, né, é oportuno que a escola tenha mais de 10 alunos. Infelizmente, escolas nossas, né, que tem aí menos de 10 alunos, não tem o boletim anunciado. Pode passar, por favor. Então, aí na nossa próxima página, né, como é calculado o IDEB, né? O cálculo do IDEB, ele é feito a partir de algo que a gente está bem aí acostumado, né? O fluxo escolar. O que é esse fluxo escolar? As taxas de aprovação, reprovação e abandono, levantado aí pelo censo escolar. E o resultado do desempenho dos alunos no SAEB. Esses indicadores, né, eles são aí utilizados para... Só um instantinho, por favor, pessoal. Deixa eu... Isso. Tem pessoal com o fone aberto. Eles são utilizados aí para o cálculo aí do IDEB, né, para se aferir o IDEB da escola, ou seja, a meta da escola. Pode passar, por favor. Essa é a paginação dele, né, a partir do endereço que a gente já vai passar para vocês. Pode passar, por gentileza, né, o IDEB da escola, as metas, resultados, né, sistema. O endereço, né, nós temos aí esses dois endereços que a gente pode clicar, né, e chegar até o indicador, ou seja, a meta da nossa escola. Pode passar, por gentileza. E aí nós vamos ter acesso aí ao boletim, né? Então, o que a gente vai indicar? A escola, o estado, o município, né, da qual essa escola pertence, a rede estadual, no caso aí, o 9º ano ou terceira série do ensino médio. Pode passar, por gentileza. Então, nós trouxemos aí, olha, um exemplo, né, de uma escola. A gente tem aqui o IDEB observado. O que é o IDEB observado? Aquilo que a escola atingiu. E as metas projetadas. Então, essa escola aqui, está marcadinho em verde, ela atingiu a meta em 2009, né, 5.1. Então, a meta dela era 4.6 e ela conseguiu 5.1. E no decorrer dos anos aí, ela não acabou atingindo. Mas é interessante vocês acessarem para ter um diagnóstico aí das escolas de vocês, né? Sempre ter um parâmetro para entender, né, qual é a meta, né, o que é esperado para a escola aí no ano de 2021, inclusive. Vocês podem acessar de todas as escolas.
Pode passar, por gentileza. Essas páginas aqui a gente só está exemplificando para vocês, viu, pessoal? Para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Sistemas de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, né? O que ele é? Ele é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante, por meio de testes e questionários, aplicados a cada 2 anos na rede pública e uma amostra da rede privada. O SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. Então, esse nível de aprendizagem, todos esses indicadores, eles são aferidos tanto pelo desempenho do estudante na avaliação, como também, pessoal, verificado aí o nível socioeconômico a partir dos questionários que são respondidos aí pela escola, pelos professores, direção da escola e tudo mais. Pode passar, por gentileza. Então, aí, a partir de 2019, né, o SAEB, né, ele vem passando aí por algumas modificações, inclusive aí, a partir desse ano, se pretende aí várias mudanças, né, para o SAEB, que nós estamos aí aguardando para os próximos anos. Mas, a partir aí de 2019, ele passa por uma nova reestruturação para se adequar à BNCC, né, que é uma referência, né, para a formulação aí dos itens do 2º ano de língua portuguesa e matemática e do 9º ano do ensino fundamental. E nos casos aí dos testes também entrou aí ciências, né, da natureza e ciências humanas de forma amostral. Para 2021 também, né, nós teremos a aplicação de uma maneira amostral. Por enquanto, nós não sabemos se a nossa diretoria, se alguma escola da nossa diretoria vai passar por essa avaliação, mas nós poderemos ser, sim, avaliados, né? Existe um processo ainda aí, a gente não sabe, né, quando isso vai acontecer. Aí, pessoal, as siglas ANA, NEB, ANRESC, elas deixam de existir, e todas as avaliações passam a ser identificadas pelo nome de SAEB, acompanhado das etapas, áreas de conhecimento e tipos de instrumentos envolvidos. Então, era muito comum o pessoal falar aí da Prova Brasil, lembram? Pode passar, fazendo um favor. Eu trouxe aí um organograma, né, para a gente ver, né, melhor. Então, aqui, olha, ele passa a ser SAEB, que vai substituir aí a ANEB, a ANRESC, que era a antiga Prova Brasil, que vários de nós, né, passamos aí por esse processo de aplicação, e ainda hoje a gente escuta as pessoas falarem, né, Prova Brasil, mas não é mais Prova Brasil. Ele passa aí a ter essa identificação única, né, SAEB, e mesmo a ANA, que é a aplicação de uma avaliação ali para o 2º ano, né, para nacionalizar aí a alfabetização. Então, ele passa a ter, pessoal, pelo organograma aí o nome agora de SAEB. Pode passar, por gentileza. Então, o que é avaliado aí no SAEB, né? Tradicionalmente são avaliadas habilidades de língua portuguesa, com foco na leitura, e matemática, com foco aí na resolução de problemas. Lembrando, né, pessoal, que nós em ciências humanas, nós podemos potencializar o letramento, né, nos diversos gêneros textuais que envolvem aí a nossa área, né, e faz uso aí também do letramento matemático, né, quanto que a matemática é importante aí para análise dos dados, né, das mais variadas formas de informação que nós temos, sendo tão importante, né, ela é tão importante aí, uma aliada, né, tanto a língua portuguesa, né, quanto a matemática para nós em ciências humanas, para o entendimento, né, e leitura de mundo, a construção do conhecimento em ciências humanas, não tem sentido se não fazer análises, né, dos vários letramentos, né, que estão envolvidos, tanto na matemática quanto aí dos diversos gêneros textuais, né, porque a gente aí em ciências humanas, ao longo do desenvolvimento do nosso currículo,
a gente contribui de uma maneira aí gradativa, né? Porque o estudante, ele vai ampliando aí o seu repertório de leitura e de leitura pessoal do mundo social e do mundo natural. Então, não dá para a gente dissociar em nenhum momento aí da língua portuguesa e da matemática para o nosso conhecimento aqui em Ciências Humanas. E na edição aí do SAEB de 2021, serão avaliadas, como eu já disse para vocês, de forma amostral, habilidades em ciências da natureza, e o que é importante para nós aqui, né, no nosso caso da formação de hoje, as ciências humanas no ensino, no 9º ano aí do ensino fundamental. Pode passar, por favor? Então, vamos lá, né? O que são aí as matrizes de referência, né? O termo matriz de referência é utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala para indicar habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a elaboração de itens, né? De testes e provas, bem como a construção de escalas de proficiência que definem o que e o quanto o aluno realiza no contexto da avaliação. Essas matrizes reúnem um conjunto de habilidades a serem medidas em cada ano e séries avaliados no SAEB e estão disponíveis ali no portal. Depois a gente vai enviar aí para vocês essa matriz de referência para vocês terem acesso, estudarem nos momentos de ATPC, nos momentos aí de planejamento aí das aulas, né, dos nossos encaminhamentos aí na sala de aula. Pode passar, por favor? Então, SAEB aí em Ciências Humanas, né? Então, nós aí seremos aí avaliados de maneira amostral. Pode passar, por gentileza? Então, a gente traz aí uma reflexão agora, né? As matrizes de referência são equivalentes às matrizes curriculares? Então, a gente precisa aí ter uma atenção, né? As matrizes de referência não podem ser confundidas com as matrizes curriculares, pois não englobam todo o currículo escolar. Também não podem ser confundidas com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações metodológicas, pois são um recorte dos conteúdos curriculares estabelecidos para determinada etapa ou ciclo escolar. Então, aqui, pessoal, não fazer a confusão. Nós temos aí a nossa matriz curricular, tudo aquilo que nós desenvolvemos aí nas nossas áreas de ciência, na nossa área, né, de ciências humanas. Lembrando que a avaliação ela é apenas um recorte, né, todo organizado, todo estruturado, como a gente aí vai ver a seguir, né. Então, lembrando que o SAEB ele é apenas aí um indicador, né, gente, que compõe o IDEB. Pode passar, por gentileza? Então, o que são aí as chamadas, né, matrizes de referência de ciências humanas? Então, a gente precisa entender um pouquinho aqui essa organização que eu trouxe aqui para vocês. Então, eu vou fazer a leitura. O que ela seria, né? A organização de eixos, dos eixos, pressupõe o agrupamento dos conceitos, ideias, fenômenos, sistemas, processos, princípios, formas de ação, instrumentais, procedimentos e demais categorias, mobilizadas pela área para o conhecimento e a intervenção na realidade. Olha aqui o quanto a gente precisa da mobilização da leitura, né? Para o conhecimento e a intervenção na realidade. Mas a gente precisa entender um pouquinho, pessoal, o que é aqui essa matriz de referência, né, de ciências humanas. Então, nós temos aí dois eixos, os eixos do conhecimento e os eixos cognitivos, né? Eu até circulei para chamar aí a nossa atenção. Dentro dos eixos do conhecimento, nós temos aqui 6 eixos, olha só que ele coloca para nós, relacionados às ciências humanas, no caso aqui, a história e a geografia. Então, nós temos as categorias aí, tempo, espaço, fonte e formas de apresentação, natureza e as questões socioambientais,
cultura, identidades e diversidades, poder, Estado e instituições, cidadania, direitos humanos e movimentos sociais, relações de trabalho, produção e circulação. Esses eixos do conhecimento, pessoal, o que eles são? Eles são os conhecimentos solicitados e mobilizados em cada item, com enfoque, como eu já disse para vocês, em geografia e história. E aqui, os eixos cognitivos, o que são eles, né? É o movimento cognitivo, são as operações mentais. Então, é um material, ele foi muito bem organizado, muito bem estruturado, com base de testes, e esse material, ele foi pensado e organizado a partir ali das taxonomias de Bloom, do Marzano, né, e de Kendall, né? Então, são ideias, né, são um documento muito importante, pautado aí em estudo e pesquisa. E o eixo cognitivo aqui, ele traz aqui esses 3 eixos, o A, que é reconhecimento e recuperação, o B, compreensão e análise, e o C, avaliação e proposição. O que é importante para nós aqui, pessoal? À medida que eu até coloquei a seta para exemplificar para vocês, as habilidades presentes, né, na junção, na combinação desses 2 eixos, né, tanto do eixo cognitivo quanto do eixo conhecimento, ele vai construir aí os diversos descritores. E os descritores estarão distribuídos aqui nessas habilidades, olha. Então, essas habilidades aqui do eixo A, né, elas são enquadradas, são itens, né, enquadrados que mobilizem, né, para a resposta, né, do reconhecimento, a retomada pelo aluno de informações memorizadas. Então, todo item, todas as habilidades relacionadas aqui a esse item, eles fazem com que o aluno busque no aluno a questão da memorização, do reconhecimento. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, reconhecimento e recuperação, ou seja, ativar aí a memória do aluno. Já o B, que é compreensão e análise, ele passa a exigir aí do aluno, né, uma articulação e integração desses conhecimentos, sem ainda mobilizar o senso crítico ou criativo aqui do aluno. Então, vocês vão percebendo que o grau de complexidade vai aumentando. Já aqui, na avaliação, né, e proposição, ele já vai ter que, no item, observar, né, a presença ali do senso crítico e da proposição, né? Então, é para a gente refletir, pessoal, que a organização aí dessas habilidades, né, desses descritores, que é tão importante para a gente, é desse alinhamento aí, né, dessa junção entre os eixos cognitivos e os eixos aí do conhecimento. Pode passar, fazendo um favor. Demora um pouquinho, pessoal, mas vamos lá. Então, tá aqui, olha, eu trouxe um exemplo para vocês, lembrando, pessoal, que os eixos do conhecimento, nós temos 6. Então, existem 6 organizações como essa que eu coloquei aqui para vocês. Então, para a criação dessas habilidades aqui, houve aí a intersecção entre os eixos do conhecimento e os eixos cognitivos. Então, aqui a gente vai ter, nasce aí um descritor. Então, dentro do descritor A, eu vou ter do descritor A, para esse eixo do conhecimento aqui, ó, que é tempo e espaço, fontes e formas de representação. Então, no item A, nós vamos ter no descritor A essas 6 habilidades, né? Elas são habilidades cujo item ele vai ser um pouquinho mais fácil. Já aqui, no descritor B, nós teremos já 9 habilidades. Elas vão exigir aí um pouquinho mais do aluno. E aqui, no item C, né, que seria o descritor C, nós vamos ter aí 7 habilidades. Lembrando, pessoal, que são aí 6 eixos do conhecimento, né? E lembrando que a matriz aí de ciências humanas, né, ela vai sintetizar aí, categorizar os conhecimentos e abordagens da área nesses 6 eixos, que vai ser aí a compatibilidade também com a BNCC. Tudo bem?
Pode passar, fazendo um favor. Agora eu vou trazer para vocês aí a distribuição dos itens. Olha lá, pessoal. Então, em 100% dos itens, a maior parte, né, das habilidades aferidas, né? Então, nós temos aqui novamente os eixos do conhecimento, né? E aqui os eixos cognitivos. Então, a distribuição nos eixos A, 20%, nos eixos B, 53%, e no eixo C, 27%. Então, nós temos 70% dos itens elaborados aí, né, para a área de ciências humanas, eles são de grau de complexidade um tanto maior. Então, cabe vocês aí no processo de trabalho, de organização, né, de nós PCs, né, e dos professores fazer esse olhar cuidadoso aí em cada eixo do conhecimento. Pode passar, fazendo favor. E aí, só para, né, ficar mais consolidado em nós, né, o que é aí um descritor, né, pessoal? As atuais matrizes de referência estão subdivididas em tópicos ou temas, e estes em descritores. Lembrando que os descritores, eles são ali aquela articulação entre os eixos do conhecimento e os eixos cognitivos, né? Cada descritor é uma associação entre os conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelos alunos que traduzem certas competências e habilidades. Os descritores, portanto, especificam o que cada habilidade implica e são utilizados como base para a construção dos itens das diferentes disciplinas. Cada descritor dá origem a diferentes itens, e a partir das respostas dadas, verifica-se quais habilidades os alunos efetivamente desenvolveram. Então, olha aí, pessoal, a gente se atentar que os descritores, né, eles nada mais determinam aí os conteúdos associados às competências, né, e as habilidades de cada série do nosso componente curricular. Pode passar, por gentileza? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, novamente, só para a gente lembrar, né, o eixo cognitivo são as movimentações mentais, né, e nós vamos ter aí o eixo do conhecimento. A intersecção deles vai criar aí o descritor A, e o descritor A nós teremos todas essas habilidades e várias outras, hein, pessoal? Vamos lá, pode passar, por favor. Aí nós trouxemos, né, só para vocês terem ideia, a carinha, né, da matriz de referência de ciências humanas, depois a gente coloca lá nos grupos de PCs e também dos professores, e também as escalas de proficiência aí do SAEB em ciências humanas. Pode passar, por gentileza. Aí a gente vai ter um olharzinho agora para a escala de proficiência, para a gente entender um pouquinho. Então, na escala de proficiência, nós temos 9 níveis, né? Nós temos um nível abaixo de 1, e do nível 1, desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225. E o nível máximo, né? Que é o nível 9, desempenho maior ou igual a 400. Pode passar, por favor? Para a gente conhecer, né, ter uma ideia, e é bem interessante, pessoal, porque eu trouxe aqui, né, nós trouxemos aí para vocês um recorte do que foi no ano de 2019. Então, aqui, olha, para a gente entender, como nós temos 9 níveis, então, para vocês entenderem, olha, eu tenho todos os níveis aqui, ó, tenho o nível 1, 2, 3, 4, pode passar. O 5 e o 6, 7 e o 8, e o nível 9. Lembrando, pessoal, aqui é a descrição do nível, aqui não são as habilidades estão lá naquele eixo que eu mostrei para vocês, ok?
Aqui são os conhecimentos que serão aferidos nesses alunos, né? E lá atrás nós vamos ter ali as habilidades. Então, no nível 9, o que vai ser aferido? Todos os outros, o aluno que consegue, né? Que é um número muito pequeno que saiu de todos os outros conhecimentos dos demais níveis anteriores. Então, só um cuidado aqui, pessoal, que o nível, né, ele não é aí, tudo que a gente aparece aqui, ó, associar, avaliar, aqui são os conhecimentos, né, são os objetos de conhecimento relacionados, né, e que nós teremos ali as habilidades, aqui não são as habilidades, e sim os conhecimentos, ok? Pode passar, por favor. E só para vocês terem uma ideia, nós trouxemos para vocês aí os resultados do que foi essa amostra em 2019. E cabe para nós aqui, pessoal, uma reflexão, eu acho que muito interessante e preocupante, inclusive. Então, ele coloca assim, ó, resultados do 9º ano em Ciências Humanas e da Natureza quanto à distribuição dos níveis da escala de proficiência da primeira área do conhecimento, né? No caso aqui, Ciências Humanas, o SAEB 2019 revela que a maior parte dos estudantes, né, 18,6%, está concentrada no nível 2. Vale destacar que os 4 primeiros níveis apresentam aproximadamente o mesmo percentual de cada um. Ainda, de acordo com a avaliação, cerca de 30% dos estudantes encontram-se nos níveis 4 a 9. Então, apenas 30% estão nos níveis 4 a 9. Isso traz para a gente, pessoal, uma reflexão muito importante. Cerca de quase 70% dos nossos estudantes apenas estão no nível 2. É um nível muito baixo, né? Então, a gente precisa fazer aí aulas, na hora aí dos encaminhamentos, esse processo de retomada, né? De como estão os nossos estudantes, pensando aí para o processo de recuperação desses meninos para 2022 também, né? Ter esse olhar para essas habilidades do SAEB, que fazendo um estudo aqui, elas se aproximam muito das habilidades aferidas em nosso currículo, né, no currículo paulista, mas é muito importante a gente também ter esse olhar para que o SAEB pede, né, os direitos de aprendizagem mínimos aí para esses estudantes. Então, um olhar carinhoso para esse detalhe, pessoal. Do total de 0,14%, olha, gente, menos, muito menos de 1% dos alunos está no nível 9, indicando um domínio da maioria das habilidades testadas. Já outros, 16,97%, estão abaixo do nível 1. Então, é muito preocupante esse recorte que foi feito aí por amostragem em Ciências Humanas. Lembrando, pessoal, que tanto das avaliações no interior quanto da capital, elas não têm ali muita diferença, viu? Pode passar, por favor. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, né? Eu trouxe aqui, olha só, o que os nossos estudantes conseguem, né? Qual o desempenho deles no nível 2. A gente fazer uma reflexão conosco. Ah, não é a realidade da minha escola, mas isso tem que mexer com a gente. Será que não é a realidade da minha escola? Né? Até que ponto, não é? Então, olha só, isso é triste, né? Nós temos aqui a escala, eu trouxe para vocês essa reguinha, e grande maioria dos nossos estudantes estão aí até no nível, não chega, né? Chega cerca de 70% dos estudantes ainda não chega no nível acima aí de 300, ou seja, não chegam no nível 3. Então, nós temos aí uma missão árdua pela frente, né? De pensar nos nossos planos de trabalho, na nossa prática em sala de aula, voltada a garantir os direitos de aprendizagem dos nossos alunos na nossa área, né? Não há como se ter uma leitura de mundo, né? Se nós não explorarmos e não pensarmos e não planejarmos aí para desenvolver esses conhecimentos nossos estudantes.
Pessoal, aqui fica o meu abraço sincero. Agradeço a todos aí a atenção. Eu passo a palavra agora aí para minha amiga Paula Cristina. Paula, a palavra é com você. Obrigada, Dulcineia. Bom dia a todos. Você me ouve bem? Ouço sim, Paulinha. Excelente manhã aí. E nós iremos agora pensar um pouquinho, pessoal, analisar, estudar os procedimentos de leitura dentro do SAEB. Vocês já têm aí feito um papel aí maravilhoso, com certeza, dentro das ciências humanas, na sala de aula. E a indagação aí é nós pensarmos: as práticas de leitura que eu estou fazendo, eu estou conseguindo formar alunos competentes? Quando eu falo, olha, mas que diálogo, né? Que intenção, que conexão tem aí o SAEB com essa matéria, com esse estudo, procedimento de leitura? Aí nós vamos pensar que a leitura é parte da proficiência leitora e devem ser tomados como objeto de ensino de uma prática que nós realizamos na sala de aula, e vocês já fazem isso. Qual que é a intenção nesse momento aqui, nessa manhã, nesse ATPC? Propiciar essa reflexão como um papel central, que nós sabemos que desde lá do primeiro aninho, desde a pré-escola, as crianças já precisam ler, as crianças já vêm lendo, aí já fazem essa leitura desde bebê. E como que nós estamos formando aí os nossos leitores competentes? Pode ir, já. E conhecer e analisar um pouco essas estratégias que possibilitam levar o aluno a compreender esse texto. E quando eu penso, pessoal, nessa compreensão, nessa estratégia, como que eu vou fundamentar o meu trabalho lá nas ciências humanas, na sala de aula? Eu preciso propiciar que o meu aluno tenha essa construção, esse desenvolvimento de um comportamento leitor, trazer as habilidades de leitura junto com as habilidades essenciais, que eu já estou lá no meu plano de aula desenvolvendo, trazer esses procedimentos de leitura. Pode ir. E o que seria um leitor e um não leitor? Um leitor é aquele que leu inteiro ou em parte, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Isso a gente chamaria de leitor. E não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Quando a gente traz essa concepção de leitor e não leitor, o que remete à ideia? O que remete o nosso sentimento, o nosso pensamento? Eu estou propiciando lá nas minhas aulas que o aluno leia, que o aluno tenha contato com os gêneros textuais, que o aluno seja incentivado a ler. Será que eu estou lendo para eu poder dar uma ideia de que livro o aluno possa ler? Pode ir, já? E quando a gente vai pensando isso, nós vamos aí esquematizando a nossa ideia nessa manhã, nós vamos para essa lâmina, leitor competente. O que é ser competente? A gente trabalha a autonomia. Então, quando o leitor ele tem competência para aquela leitura, ele vai operar com a informação de um texto. Ele vai ter uma representação coerente e ele vai ter o seu significado. Qual que nós estamos em pauta aí já há uns 15 anos falando aí? Letramento. Eu vou propiciar que o aluno leia, compreenda, interprete, e muito mais do que isso, dentro das ciências humanas, vocês já fazem, que é fazer com que ele se torne uma pessoa crítica, uma pessoa que se posiciona com a sua ideia, com a sua argumentação. E o que eu preciso garantir? Quais são aí os 4 desenvolvimentos, as 4 habilidades básicas, mínimas, que eu vou levar o meu aluno a essa competência? Ler. Ler é uma proficiência leitora. Escrever. Qual que é o objetivo? Desenvolver a proficiência leitora. Falar. Qual que é o objetivo? Habilidade oral eficaz. Ouvir. Qual que é o objetivo? Uma comunicação eficaz. E quando nós
lembramos do ler, escrever, falar e ouvir? Em que momento da minha aula, em que momento da minha situação de aprendizagem, eu estou indo com essa intenção para a sala de aula, de fazer com que esse objetivo seja realizado? Quando eu vou lá diante de um plano, diante de uma sequência de atividades, eu já preciso esquematizar e pensar com antecedência que eu vou propiciar estes momentos lá para o meu aluno. E a gente já faz isso automaticamente lá na sala de aula. Imagina se nós começarmos a nos debruçar e pensar sobre. Pode ir, Jaque. E nós temos aí os nossos níveis que os alunos podem estar. Nós trabalhamos aí, se nós formos pensar em números, né? O aluno de 1 a 4, nós chamamos aí na nota de abaixo do básico. O aluno que tem aí 6, 5, 6, nós falaríamos que ele está no básico. Quando a gente vai dar conceber uma nota, né? Conceder uma nota ao aluno pelas atividades que ele faz. Se ele tem aí o 7 e 8, nós falamos que ele está no adequado. E se ele tem o 9 e 10, nós falamos que está no avançado. Mas quando nós trazemos este nível para um aprofundamento de pensamento no sentido de aprendizagem, a nível de leitura, um aluno abaixo do básico, ele não consegue ler nem os textos curtos, nem textos simples. Um aluno no básico, ele entende apenas textos curtos e textos simples. Um aluno que está no adequado, ele já tem autonomia para se posicionar diante de um texto, pesquisar outros textos, fazer aí um diálogo, uma conversa de uma música com um mapa, com um gráfico, de fazer aí um posicionamento de levantamento de estatística. E já um aluno avançado, ele já lê, já se posiciona e precisa ser desafiado a outras leituras. Pode ir? E desde o 5º ano, nós vamos pensar agora um movimento de olhar para trás, para até chegar na 3ª série do ensino médio. No 5º ano, no 9º ano, pode passar, Jaque. No 3ª série do ensino médio. Nós temos a matriz de referência lá da língua portuguesa do SAEB, que ela traz o procedimento de leitura, é o mesmo procedimento de leitura. Localizar informações explícitas num texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita num texto, identificar o tema de um texto, distinguir um fato da opinião relativa a este fato. E quando eu tenho em mente, quando eu tenho em pauta, eu conheço esses procedimentos de leitura e eu vou com intenção de explorar eles diante do caderno lá de sociologia, de filosofia, de geografia, de história, eu já vou perceber que eu já estou levantando hipóteses do aluno. Será que ele sabe o tipo de texto que é esse? Será que ele consegue ver uma informação explícita que está ali na cara, que está mostrando? Ou será que ele tem dificuldade na informação implícita, que é aquilo que está nas entrelinhas? E nós lemos aí por uma participação social. Vários artigos se referem às demandas apresentadas pela sociedade. Então, a leitura, ela exige domínio da linguagem escrita, boa comunicação verbal, boa redação. Um aluno que lê, ele vai escrever melhor, ele vai falar melhor, ele vai se posicionar melhor. Então, ler, acima de tudo, é para nós nos comunicarmos aí como cidadãos na sociedade, mostrando aí o nosso papel de uma forma mais efetiva. Pode ir, já? E como que eu preciso para me posicionar diante dessa sociedade? Fazer com que esse aluno, ele realmente participe, aí, ele seja um leitor. Eu vou propiciar para ele a leitura de textos de diferentes espécies. Então, o aluno precisa estar bem informado, ele precisa fazer registro daquilo que ele está lendo, se ele tem compreensão, o professor estimula que ele faça uma anotação. Então, o professor ele vai tematizar as necessidades, o que ele vai ter em vista? Que o aluno ele tem uma leitura fora da escola, ele tem um conhecimento de mundo, ele tem algo, ele tem uma bagagem. Então, a gente
traz para a sala de aula aquele debate, aquela conversa. Os professores de sociologia fazem isso com excelência, né? De história, propicia muito esse debate. Então, nós vemos aí que é uma finalidade institucional de nós educarmos essa criança para formar ele realmente leitor, como necessidade para uma participação mais efetiva na sala de aula e também no trabalho e também aí no mercado de trabalho, na vida dele ao longo dos anos. Pode passar já? Não veio ainda. Então, a leitura, pessoal, ela é papel de todos. Então, nesse contexto, quando nós pensamos aí na leitura como papel de todos, então é tarefa do professor de língua portuguesa, é tarefa do professor de matemática, de arte, é tarefa das ciências humanas, das disciplinas que englobam aí as nossas ciências humanas. E quando eu tenho certeza que é tarefa de todos, eu vou propiciar, eu vou incrementar, eu vou rechear aí o meu plano de aula, acreditando que eu posso contribuir para essa formação integral. Até porque desenvolver essa capacidade leitora é estimular esse aluno aí no seu protagonismo, na sua autonomia e fazendo ele aí, propiciando aí uma inserção nesse contexto de cidadania que nós tanto falamos nas nossas aulas. Pode passar? E ler para quê? Para quê que nós precisamos ler? Ler é mais do que um processo individual, é mais do que uma prática social, é mais do que uma necessidade de nos colocarmos aí na sociedade. Nós lemos para diferentes espaços sociais, nós lemos para diferentes contextos. Por exemplo, vamos ver alguns motivos que nós lemos aí. Nós lemos numa sala de espera de um dentista, nós lemos como se passa em frente a uma banca de jornal e de revista. Nós lemos em voz alta num culto religioso, nós lemos listas classificatórias quando desejamos saber se houve aprovação ou não num concurso, num vestibular. Nós lemos os outdoors de propaganda nas ruas, nós lemos numa livraria, quando desejamos comprar algum livro. Nós lemos o jornal, quando ele é entregue em casa. Lemos para estudar para determinado tema. Lemos para diferentes possibilidades, né? Lemos aí um cardápio ao pedir o jantar no restaurante. Lemos a tela do computador ao utilizar um caixa eletrônico de banco. Lemos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, nos blogs, nos sites. E o que significa isso, ensinar a ler? Então, ensinar a ler, nós vamos aí supor, nós vamos possibilitar o aluno aprender a usufruir desses procedimentos de leitura diante da finalidade colocada. Então, eu vou ler uma reportagem, eu vou ler uma notícia, eu vou ler uma crônica, eu vou ler um conto, eu vou ler uma charge. Qual é a finalidade de uma charge? É apenas trazer aquela reflexão ali do texto verbal com a imagem? Não, geralmente a charge ela também traz uma crítica social, não é? E nós temos aí a Kátia Lomba, uma personagem muito importante na Secretaria da Educação, que ela nos traz aí uma contribuição. Atualmente, a Kátia Lomba é consultora da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, é supervisora de língua portuguesa do programa Ler e Escrever, e ela nos traz esse pensamento. Uma vez tendo discutido de que maneira a proficiência leitora do aluno é avaliada na Prova Brasil e no SAEB, e quais os aspectos implicados no aprofundamento e ampliação dessa proficiência, uma pergunta nós precisamos fazer. Olha a pergunta aí da Kátia.
Qual é o papel da escola nesse processo? Considerando tanto as especificidades do currículo escolar, quanto da prática do cotidiano de sala de aula. Qual que é o nosso papel? Nós temos aí as considerações das habilidades essenciais, das habilidades que compete a cada disciplina, nós temos aí o currículo paulista, nós temos as socioemocionais, nós temos lá no site tudo que nós precisamos de materiais de apoio, de cadernos, para o nosso trabalho. Mas qual que é o nosso papel principal? Fazer o aluno ler, propiciar que o aluno se posicione como um leitor ativo. Então, toda criança é um leitor que realiza um esforço cognitivo para ele processar, para ele atribuir significado ao que está escrito. Quando ele faz isso, ele vai interpretar. E aí eu tenho os conhecimentos prévios, que nós já falamos que o aluno, ele sabe ler antes de chegar na escola, porque ele tem aqueles esquemas de pensamento que já influencia ele lá desde a maternidade, desde bebê, para uma compreensão. Ele já vem com uma trajetória, ele já vem com uma bagagem de leitura. Pode passar, já. E quais são esses procedimentos de leitura? Rojo Rojo traz a ideia que procedimento de leitura é um conjunto mais amplo de afazeres e de rituais que envolvem as práticas de leitura, que seria o desenvolvimento, que seria a metodologia, o processo, o jeito, a estratégia. Então, vamos dar um exemplo: ler da esquerda para a direita, de cima para baixo no Ocidente. Folhear o livro da direita para a esquerda de maneira sequencial e não salteada. Escanear as manchetes de jornal para encontrar o editorial e os textos de interesse. Usar caneta marca-texto para iluminar informações relevantes numa leitura de estudo, de trabalho, reler um fragmento anterior para verificar o que entendeu ou não, adequar a modalidade de leitura, exploratória, exaustiva, pausada ou rápida, cuidadosa ou descompromissada, aos propósitos que nós queremos perseguir, né? Nós queremos que seja desenvolvido ao texto que está sendo lido. E o que nós consideramos as modalidades de leitura, que é aquela leitura feita pelo professor, que é uma das modalidades mais utilizadas, né? Aquela leitura integral, leitura sequenciada, extensiva, leitura inspecional, quando se utiliza expediente de escolha de texto para leitura posterior. Leitura tópica para identificar informações pontuais no texto, localizar verbetes em um dicionário, enciclopédia. Leitura de revisão para identificar e corrigir num dado texto determinadas inadequações. Leitura quando eu vou ler item por item para realizar uma tarefa, que eu vou seguindo comandos, que às vezes o professor vai dando aquela ordem. Leitura expressiva, que é aquela leitura que nós fazemos aí quando se lê em voz alta em um texto, uma determinada aí audiência, procurando dar mais expressividade àquilo que eu estou lendo, utilização de recursos adicionais para dramatizar, fazer uma entonação, trazer a intenção dos personagens, das vozes dos personagens. E essas modalidades, pessoal, elas são compostas de finalidades, de propósitos. E nós temos aí alguns exemplos. Nós lemos para estudar, lemos para obter informação específica, lemos para obter informação geral, lemos para seguir instruções, lemos para aprender, lemos para revisar um texto, lemos para construir repertório, lemos oralmente para apresentar um texto diante de uma audiência, lemos para praticar em voz alta. E quando nós revisitamos essas modalidades, lemos para verificar se houve compreensão, lemos por prazer estético.
E nós queremos sugerir nesta manhã para vocês, nós sabemos que vários professores já têm essa prática aí, diária, semanal, de vocês trabalharem a leitura de fruição. Trabalhar aí antes de vocês iniciar a sequência, propiciar aí uma leitura em voz alta feita por vocês de um conto, de uma crônica, de um poema. Qual que é a ideia da leitura de fruição? É deleite, é prazer. Então, se você for fazer uma leitura de fruição, você não precisa ficar aí preocupado em cobrar do aluno algum registro, alguma coisa depois dessa leitura. Mas você pode explicar para ele qual que é o objetivo, para eles gostarem daquele texto, para eles se apropriarem daquele texto, eles conhecerem. Pode passar, Jaque? Então, nós deixamos como sugestão. Nós vamos explorar aqui rapidamente, pessoal, uma estratégia, algumas estratégias de leitura. Nós temos aí uma manchete, nós temos aí um título de um texto que ele chama São Paulo precisa redescobrir a relação com os seus rios. Então, esse texto, ele foi tirado aí do Jornal da USP, é um texto adaptado especialmente para o material de apoio, lá do Currículo em Ação, da primeira série do ensino médio, do volume 1. E quando eu vou passar para os alunos, antes de passar o texto, nós sugerimos que vocês explorem o título. São Paulo precisa redescobrir a relação com seus rios. Como que eu exploro esse título? Faz o aluno perceber que o texto vai trabalhar aí uma pesquisa que foi analisada por um processo histórico, que tornou os rios da capital paulista símbolos de descaso, símbolos de degradação. Eu posso levantar questões indagando como estão os rios da cidade de São Paulo, quais são as consequências dessas ações negativas que estão acontecendo para o meio ambiente, para a população. E na nossa cidade, acontece algo parecido? Tem rios aqui na nossa cidade, e com a tua orientação você pode construir aí, só no título, uma nuvem de palavras, ou uma lista de palavras-chave. Pode explorar o gênero, que é uma reportagem, que é um texto jornalístico, e a função aí é informar. Pode conversar com os alunos, que a reportagem geralmente, qual que é o veículo da reportagem? Jornal impresso, revistas, site, TVs, rádios. E aí eu vou explorando esse título, eu também posso levantar hipótese, se o aluno conhece quais são os rios de São Paulo, se o aluno não conhece, já possibilito, olha, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, Rio Tamanduateí, a represa, né, do Arapiranga, represa Billings, Sistema da Cantareira, e aí eu vou ampliando a minha aula. Olha, pessoal, agora vamos fazer uma leitura silenciosa, você deixa os alunos lerem sozinhos, e depois você faz a leitura pelo professor. Você vai ler em voz alta e vai estar compartilhando, a gente também chama de leitura compartilhada, os alunos estão com os textos em mãos, estão com apostilas em mãos. E diante dessa leitura que você vai lendo, você também pode fazer as inferências, pedindo para eles grifar as palavras desconhecidas. Será que eles sabem o que significa aí expropriação de um bem comum? Essa palavrinha que tem no texto. Às vezes eles têm dificuldade de saber que expropriação é privar o proprietário daquilo que pertence a ele, né? Será que eles sabem o que é engendrando, gerando, projetando? Sumariza. Então, sumariza ele. Será que ele sabe o que é sumarizar, resumir? E aí nós vamos explorando aí da melhor forma que pudermos, no sentido de fazer o aluno se debruçar diante do texto com a sua ajuda. Ele vai fazendo essas inferências e depois umas outras possibilidades, umas outras oportunidades, você permite que ele faça sozinho, ele vai falar, nossa, olha, eu consigo fazer sozinha agora essas inferências, porque a professora fez conosco. Então, é uma ideia. Eu agradeço aí esta oportunidade nesta manhã. Passo a palavra. Num outro momento, a gente explora mais, né, esses procedimentos. Nós vamos agora passar a palavra para a PCNP de História, Ana Cláudia, sobre sugestão didática. Passo a palavra, Ana. Oi, Paulinha, obrigada.
Bom dia novamente, pessoal, espero que todos estejam bem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Dá para ouvir bem. Dá para ouvir bem, ok, obrigada. Então, depois da reflexão aí das nossas colegas PCNPs, nós vamos analisar as habilidades que foram avaliadas nas APs de Ciências Humanas. Claudinha, não estou te ouvindo. Oi, pessoal, desculpa, teve aqui um contratempo no foninho. Agora estão todos ouvindo? Ouvindo bem. Então tá, obrigada. Pode passar o slide? Então, depois da reflexão aí das nossas colegas PCNPs, nós vamos analisar as habilidades que foram avaliadas nas APs de Ciências Humanas do 6º ano, no primeiro e no segundo bimestres, né? Então, foram 9 habilidades avaliadas nas 26 questões, né? E aqui nós temos a habilidade 7 e a 8. Pode dar mais um tiquezinho aí que ela vai aparecer, fazendo um favor, Jaque. Isso. Depois você dá outro tiquezinho aí. Então, elas estão presentes no currículo do 6º ano. Elas são da disciplina de História e elas também estão presentes na matriz de habilidades essenciais, aquelas habilidades, né, para serem trabalhadas neste ano de 2021. Aqui nós temos a habilidade 7. Ela tem, né, como nomenclatura aí, EF06HI02A. Identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Então, observamos aqui nessa habilidade que é necessário, né, vamos analisar a habilidade aí, é necessário ter conhecimento dos registros que o homem produziu para compreendermos a vida no passado. E aqui, pensando em procedimento de leitura, o aluno, ele terá que ler ou observar com atenção o item, né, que estiver cobrando essa habilidade, para conseguir identificar a importância das fontes históricas como objeto de conhecimento. E depois que identifica, ele tem um outro movimento para fazer, na mesma habilidade, que é analisar o significado dessas fontes, né? Então, qual que é o papel do professor aqui? Ele vai mediar todo esse movimento para que o aluno consiga analisar com propriedade. Tá? Então, nós vemos que essa habilidade aqui, ela teve 51% de acertos na AP. Ela é um percentual considerável, né, na categoria de desempenho aí dos alunos, né? Porque ela está no nível médio. E na nossa diretoria, nós tivemos apenas 26% dos alunos que fizeram a prova que estão neste nível. Então, ela necessita também de um olhar para elevar esse percentual aí e alcançarmos, né, os níveis desejados de aprendizagem. Aqui nós temos a habilidade 8. Tá? Na habilidade 8, ela tem a nomenclatura EF06HI02B. Analisar a importância das diferentes linguagens, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. Essa habilidade aqui, ela já teve um percentual de acerto bem menor, classificando os alunos no nível baixo, necessitando de muita atenção no desenvolvimento, tá, dessa habilidade. Lembrando, né, que ela também consta na matriz de habilidades essenciais. Então, é outra habilidade específica da área de ciências humanas, mas que também ela tem um foco na leitura. A intenção principal para se desenvolver essa habilidade é a leitura de diferentes tipos de linguagens, porque tudo que é produzido pelo ser humano é considerado fonte histórica. Então, não só o texto escrito deve ser considerado como tal. E a leitura visual, ela é uma fragilidade que persiste pela média histórica que estudamos das avaliações externas. Então, essa habilidade de estabelecer relações entre texto verbal e não verbal e sobre a análise dos textos não verbais, elas vêm em defasagem desde o 6º ano
até a terceira série do ensino médio, tá? Então, aí nós estamos vendo essa porcentagem para ter muita atenção aí quando for trabalhar atividades com essa habilidade, que já é uma defasagem, uma dificuldade de média histórica, tá? Pode passar. Aqui no outro slide, já nós temos habilidades, né, que foram avaliadas no segundo bimestre de Ciências Humanas, na AP do segundo bimestre, tá? Nós temos aqui a habilidade 5. A habilidade 5, ela é do quinto ano. Então, ela tem nomenclatura EF 05, HI 06. Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. Aí vem outra habilidade que também foi avaliada, né, na AP do segundo ano, só dá um tiquezinho aí que ela vai aparecer já aqui, fazendo um favor. Habilidade 6, que ela é própria do sexto ano, EF 06HI 07A, identificar as diferentes formas de linguagens, registros, técnicas e artes nas sociedades antigas da África, Ásia e Américas, tá? E a habilidade 7, que também ela é própria do sexto ano, EF 06, HI 08P, identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. Bom, então, nessas habilidades aí, nós podemos perceber que todas tratam de linguagens, né? Tem aí a leitura também como foco de desenvolvimento do objeto de conhecimento. E o destaque nesse segundo bimestre é a habilidade 7. Ela tem um destaquezinho aí, se você der outro tiquinho, já aqui. Ela é própria do currículo do sexto ano e analisando a porcentagem de acertos, né? E analisando a porcentagem de acertos, nós vimos que ela se encontra no nível baixo. Tá? E também ela tem um foco na linguagem verbal e não verbal. Habilidade que também aparece nessa AP, segundo bimestre, né, aferindo o desenvolvimento da etapa anterior, que era para estar plenamente desenvolvida no quinto ano, que tem aí uma setinha que se você der um tiquezinho vai aparecer aí já aqui. Ela era para estar plenamente desenvolvida no quinto ano, tá? Mas observando aí a porcentagem de acertos, percebemos que essa defasagem, né, do quinto para o sexto, de uma etapa para outra, né, ela permaneceu, trazendo consequências como a dificuldade na aprendizagem na etapa seguinte, que aqui é o caso do sexto ano. Então, quer dizer, o aluno na quinta série, ele não teve o pleno desenvolvimento dessa habilidade, trazendo essa consequência para a etapa seguinte, tá? Que é o que a gente já estudamos sobre isso. E sabendo, né, que os procedimentos de leitura mudam o seu grau de complexidade, pode voltar lá que mudou o seu grau, podemos refletir nesse exemplo que na etapa anterior, né, no quinto ano, o aluno ele deve comparar o uso de diferentes linguagens no processo de comunicação, para assim poder avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a essas linguagens. E essa avaliação, ela levaria o aluno a compreender a importância dos diferentes tipos de linguagens e sua importância na transmissão dos costumes, das tradições, porque nós somos frutos, né, de um processo histórico. A nossa origem vem do passado. E a comunicação através de diferentes linguagens, sejam elas visuais, escritas, orais, materiais ou imateriais, que nos permitiu conhecer esse passado e dar sentido à nossa origem, né? Então, voltando aí para a habilidade 7, podemos analisar e refletir. Se o aluno, no quinto ano, compreendesse o desenvolvimento da habilidade 5, que era da etapa anterior do 5 anos, no sexto ano, ele já teria conhecimento para poder identificar, por meio de diferentes documentos, as sociedades indígenas da América, que pede a habilidade número 7,
Tá? Então, aqui, vocês perceberam, né, deu para a gente perceber esse movimento aí das etapas anteriores para a etapa seguinte, como que é importante não deixar, né, que a habilidade, ela venha com dificuldade para a etapa seguinte, porque isso dificulta, existe uma defasagem no processo de aprendizagem aí do aluno, tá? Bom, então, porque nós sabemos, né, que existe, né, essas defasagens que os alunos trazem consigo, né, de anos anteriores. E é muito importante que o professor possa acompanhar com atenção, né, esses diferentes níveis de aprendizagem aí, sempre buscando estratégias para alcançar os melhores resultados, tá? Agora, nós vamos ver na prática, essa habilidade 7, que ela teve aí um índice bem baixo, né, nessa AP, nós vamos ver na prática ela sendo trabalhada aí. Pode passar. Aqui, nesse outro slide, aqui a habilidade 7, que ela tem ela tem como objetivo identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais, que teve um pequeno percentual aí de acerto. Pode passar. Aqui, acho que, para mim aqui ainda não veio, mas já deve ter passado, já deve estar com a prova aí Aqui tem o item da AP, para vocês aí, é uma imagem, tá? Então, ela foi pedida aí no segundo bimestre da AP, de Ciências Humanas, tá? E é uma habilidade de história, né? Como vocês podem ter visto. Ela é uma imagem que ela precisa ter muita atenção, porque ela está em preto e branco. Então, a ausência de cor, ela esconde a riqueza de detalhes, né? Que as cores proporcionam numa fotografia. E causa uma ausência de informações, né, essa falta de cor. E o foco, então, deve se ampliar. Mas vemos ao fundo uma construção em forma piramidal, né? Ela se destaca pelo tamanho em relação aos outros. Tem também alguma informação aqui, que é o título, né? O título informando a qual povo pertenceu e a localização dessa imagem. E no enunciado da questão também, a gente pode perceber algumas pequenas informações, tá? Vendo aí no geral a imagem e mais algumas informações escritas, tá? Lembrando, gente, que o item, vocês viram aí que tem uma nomenclatura diferente, tá? Lá no CAED, eles têm a nomenclatura própria deles, não é o número de habilidade aqui que nós estamos acostumados com o currículo, tá? Então, voltando aí ao item, o aluno ele precisa ter muita atenção ao responder. Ele precisa analisar todas essas informações que estão em volta da imagem. Por quê? Porque tanto a verbal quanto a não verbal, elas se complementam. Elas contribuem para uma leitura mais complexa do documento, tá? E, ao longo da história da humanidade, o homem sempre produziu imagens, né? Como forma de expressar os diversos aspectos do seu dia a dia, da sociedade que ele estava inserido, né? E essa produção de imagens, ela sempre esteve associada à arte, através do desenho, da pintura, da arquitetura, da escultura. E atualmente também com a criação, né, de outras tecnologias de produção de imagens que nós temos hoje, fotografia, cinema, televisão e computador, a gente observa que a imagem, ela praticamente substituiu a palavra e a escrita como meio de comunicação. Na era informacional que a gente vive, nós estamos a todo momento em contato com imagens, né? A gente até se expressa através das imagens. Às vezes, apenas um emoji aí que a gente coloca tristinho para a pessoa no WhatsApp, aí ela já está informando para a pessoa que você não está bem, né? Que você está triste. Então, a imagem hoje, ela voltou a ser, né, difundida aí entre nós para poder nos comunicarmos. Então, na nossa análise aí nesse item, né, trazendo para o nosso olhar de professores de ciências humanas que somos, a gente sabe que a imagem contém muito mais do que um elemento de apoio, né, à fonte escrita. Elas devem gerar no aluno, né, questionamentos e interesse, né, na sua análise, né. Então, principalmente nesse item aí, o aluno ele pode recorrer às lembranças das imagens que ele já viu sobre, por exemplo, na Grécia, nós temos aí, peraí que
pondo aqui? Nós temos aí 4 alternativas, né, para o aluno responder. E nós temos aí a egípcia, grega, pré-colombiana e pré-histórica, tá? Então, ali no enunciado está falando que essa imagem, ela retrata os registros artísticos e arquitetônicos ainda existentes na atualidade de uma civilização, tá? Então, existe, né, é uma fotografia, algo que existe, então ele precisa assinalar ali a correta e ele tem os 4 itens. Então, se ele vai pensar na Grécia, hoje em dia tem muitos jogos, né, que eles conseguem identificar a sociedade, né, como o povo vivia, na TV também, na escola, né, com os livros que tem bastante recurso aí visual, né. Então, ele pode buscar a Grécia, ele pode buscar também, ali na pré-história, a pouca arcaica tecnologia que os homens pré-históricos tinham, né, porque geralmente eles se abrigavam em cavernas, né, então, quer dizer, não tinha ainda a época de construir com pedras, né, e outros utilizavam, para fazer as suas tendas, né, para eles se abrigarem, eles utilizavam peles e ossos de animais, tá, então, nesse item aí, o aluno precisa fazer a comparação entre os povos e o tempo que eles viveram, né. Então, nós imaginamos aí que a maioria dos alunos poderia assinalar a alternativa A, que é a egípcia, civilização egípcia, né? Por quê? Porque sempre teve mais destaque, né? A civilização egípcia sempre teve mais destaque aí nos livros didáticos, pelas ideias eurocêntricas aí, né, do Velho Mundo. E as pirâmides, por fazerem parte da lista das maravilhas do mundo antigo, né? Serem mais divulgadas na mídia social. Então, é aí que a gente vai refletir sobre a importância da devolutiva e da retomada dessas avaliações junto aos estudantes, né? Precisa saber como eles pensaram quando eles escolheram tal alternativa, né? Então, é fundamental conhecer essa estratégia utilizada por eles, né? E fazer questionamentos, chegando a um diagnóstico que vai dar subsídios a novas atividades, novos materiais e ações que você, professor, vai trabalhar, ajustando a sua prática, né, à necessidade do aluno, certo? Então, no próximo slide, tem para vocês aí sugestão didática, tá? Nessa sugestão didática, eu trago aqui para vocês algumas sugestões aí de técnicas simples, né, com o objetivo de ajudá-los, né, a construir o conhecimento a respeito do tema que estamos falando hoje, que seria o texto não verbal, a imagem, tá? Então, texto imagético. É todo texto que contém somente imagem e serve como uma narrativa. Quando você apresenta uma imagem ao aluno, ele pode associar a imagem que está vendo às informações que ele já possui, né, levando em conta o seu conhecimento prévio, explicando a partir das suas poucas experiências, né? Então, aí é o sentido que o aluno vai dar à imagem. O sentido que ele dará à imagem vai variar de acordo com os conhecimentos que foram acessíveis a ele até o momento, tá? E como toda imagem histórica, o aluno pode perceber a marca e o momento da sua produção. Pode passar. Outra sugestão didática aqui, né, inicialmente, você abre um espaço para a leitura dos alunos diante da imagem. Então, você faz questionamentos, né? O que vem, né? O que vocês veem aí na imagem, né? Qual a mensagem que o texto busca passar? E se tiver alguma frase no texto imagético, faça a pergunta: a imagem possui relação com a frase citada? Então, nesse momento, o aluno ele é convidado a pensar, contestar, criticar ou criar a partir da imagem observada, iniciando assim um processo interpretativo dessa imagem, tá? Pode passar. Então, nesse processo de apropriação do conhecimento, o professor entenderá como resposta ao seu objetivo de aula o comportamento e a expressão do aluno, isto é, conforme o aluno manifesta seus comentários através da sua leitura. Será possível saber se ele está conseguindo compreender e dar sentido àquilo que lhe está sendo proposto. O professor vai enxergar e conduzir o caminho, porém dando apenas a direção a ele, e não segurando o aluno pelas mãos. Então, tá, vocês são os mediadores, vocês vão conduzir ele pelo caminho, tá?
Então, um exemplo é questionar sobre a fonte, onde foram encontradas essas informações, se elas estão subentendidas, se há informações implícitas, se o texto estabelece relações de causa e consequência, se dialoga com o leitor e de que maneira ele dialoga, tá? Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês, né, o caderno, né, como retomada para vocês trabalharem aí, né, devolutivas. Vocês têm o material nas mãos, que ele auxilia nas intervenções, né, os alunos que apresentam essas habilidades com baixo índice de acertos, né, que é o caderno do professor, que ele oferece opções de retomadas no final das situações de aprendizagem, ele propõe aulas diferenciadas, né, como estratégias para elaborar aí novas propostas na busca de melhores resultados, tá? Então, nesse exemplo aqui, que eu trouxe para vocês do 6º ano, essas propostas, elas trazem ações incentivando o protagonismo do aluno, com pesquisas por parte deles, aulas invertidas, né, flexibilizando o ensino e fortalecendo a autonomia do aluno em relação à sua aprendizagem, tá? Então, vocês têm aí nas mãos bastante material aí para contar, para vocês poderem, que vocês podem contar para vocês fazerem aí, terem as novas estratégias para fazer seus planos de aula aí de retomada, tá? Bom, pessoal, essa foi a minha contribuição para vocês hoje. Eu espero, né, que ela venha de encontro aos seus anseios e que ela possa contribuir também na prática de formação e aprendizagem aí dos nossos alunos, tá? Nós temos aí as referências onde nós tiramos, né, para poder trabalhar hoje com vocês a nossa TPC. E agora eu passo a palavra para o PCNP de Matemática e diretor do Núcleo Pedagógico, nosso amigo Heretiano. Está por aí, Herê? Você me ouve? Estou ouvindo sim, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estou aqui para desejar a todos um ótimo dia, parabenizar a todos de Ciências Humanas que prepararam essa TPC com muito carinho, pensando no nosso caminho aí que nós temos até o SAEB, né? Pensando aí que nós temos um público para atender, que precisa de um olhar, que precisa de uma orientação, né? E nós pensamos nisso, né? O Núcleo Pedagógico, essa semana, está todo falando sobre a prova do SAEB, pensando nisso. Temos que começar, né? Eu espero que, se já ainda não começaram, que comecemos a pensar nisso. Então, vamos nos atentar a essa situação, porque, querendo ou não, ela faz parte do nosso cotidiano e nós precisamos dela, né? Nós somos, de alguma forma, medidos, e uma das formas de nos medirem, de ver como está o nosso trabalho, como está o nosso empenho, é com essas provas dos nossos alunos, né? Com o resultado dos nossos alunos. Infelizmente, é uma forma, não é a melhor, eu concordo, né? Eu imagino que muitos pensem isso, mas é o que temos. Se é o que temos, vamos fazer o melhor com o que temos. Nós somos capazes, nós somos bons, nós temos vontade, então vamos em frente. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Dulce, Ana, Paulinha, o Marco que não pôde estar aqui conosco, mas sei que participou da confecção. Eu não sei se eu estou esquecendo mais alguém. Muito obrigado e passo a palavra. Obrigada, Heretiano, pelas suas considerações finais. Eu vou dar os recados, né? Pode passar. Eu quero lembrar, né, que as inscrições da CUCO encerram-se amanhã, dia 18, e contamos com o incentivo de todos vocês. Pode passar. Lembramos também que o prazo final para a escola dos itinerários formativos, né, do novo ensino médio, também encerrará amanhã, dia 18.
o nosso site, né, para que vocês acessem, onde encontramos tudo o que precisamos. É de fácil acesso, prático e é atualizado com frequência. Este é o grupo nosso das ciências humanas, né, para nossa melhor comunicação. E a lista de presença e avaliação da nossa TPC, né, ficará aberta até às 21 horas do dia de hoje. E a nossa frase final, juntos somos mais fortes, lembrando que vocês não estão sozinhos, que contem sempre conosco, com o núcleo pedagógico. Um ótimo dia a todos e muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima. Obrigada a todos e vamos parabenizar a nossa amiga PCNP Dulce, que hoje ela está fazendo primaveras. Parabéns. Obrigada, gente. Oh, meu Parabéns, pai. Dulce. Felicidades. Obrigada, gente. Parabéns, Parabéns, Dulce. Valeu aí o carinho. Parabéns, Dulcinea. Muitas felicidades. Parabéns, Dulce. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Parabéns, Dulce. Tudo de bom para Beijo, você. Obrigada, pessoal. querida. Tchau. Beijo, gente. Parabéns, Dulce. Beijo. Parabéns, Beijo, amiga. menina. Pessoal, parabéns, Dulce. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Parabéns, Dulcineia. Tchau. Ô, Benê, obrigada, minha linda. Deus abençoe você, minha florzinha. Amém, amém. Tchau, Deise. Tchau, pessoal. Tchau, meu bem. Tchau. Acho que eu já posso encerrar aqui, né? A gente esquece. A gente vai encerrar.